Principia Taxonômica. Nesta aula estudaremos os códigos de nomenclatura mais comuns e também os depositários de biodiversidade. Recomendo uma leitura posterior do capítulo 1 e do capítulo 8 e também do apêndice do livro Fundamentos Práticos de Taxonomia Zoológica, do professor Nelson Papávero. As fundações dos códigos. Uma linha do tempo será investigada por nós na sequência. Começando do século XVI, com aumento de informações sobre biodiversidade. No cenário de grandes navegações, o conhecimento de novas regiões trouxe materiais nunca antes estudados. Esse aumento de conhecimento, então, tanto de espécies do Novo Mundo, quanto também de espécies do Velho Mundo que continuavam sendo estudadas, tornou o serviço do taxonomista, o serviço do estudioso em biodiversidade, bastante complicado, né? A partir do século XVI. As espécies do Velho Mundo, inclusive, tinham que ser reanalisadas perante esse novo material que chegava do Novo Mundo. Novas interpretações, às vezes, mudavam os olhares. E isso sem contar as espécies fósseis, que também eram encontradas em outras regiões e expandia muito o olhar daqueles que costumavam estudar esse aspecto da ciência. No século XVII, com a falta de normas, a comunicação passou a ser muito problemática entre os cientistas. Eles adotavam estilos individuais ao descrever espécies, vindos de nacionalidades diferentes, com idiomas e critérios particulares, e ainda faziam estudos muito parecidos sobre os mesmos tipos de organismos, quando não sobre exatamente as mesmas espécies. Não raramente produziam nomes para essas espécies, às vezes o mesmo nome para espécies diferentes, às vezes dois ou mais nomes para a mesma espécie, o que tornava a comunicação e o avanço da ciência muito difícil. Sem contar que no fim do século XVII já eram observados os primeiros micróbios em microscópios, tornando ainda o cenário da biodiversidade maior do que o que antes existia. Surge então, no século XVIII, Linneu, com seu Systema Naturae. Foi aquele que passou a descrever de forma sistematizada, metódica, as espécies então conhecidas. Não por acaso ele acabou recebendo, anos depois, o apelido de o Segundo Adão. Eu vim a descobrir que isso se dava porque Adão, aqui nessa obra de Michelangelo e com a cabeça de Linneu, mas Adão foi o responsável por dar nome aos seres, eu acho, ou pelo menos aos animais, de acordo com a história bíblica. Então, Linneu, se colocando a tamanho serviço da pesquisa em biodiversidade, acabou sendo reconhecido como o Segundo Adão. É um apelido interessante. Aqui está uma fotografia do Systema Naturae. E o que estabelecia Linneu, então? Primeiro, o uso de forma consistente do binômio específico. Já era usado até então, mas Linneu começou a usar isso de forma muito bem defendida. Também usava o grego clássico e também o latim, né? O grego clássico latinizado, é importante ser dito. Em todo caso, era o latim que era usado como língua tanto para as descrições quanto para a nomenclatura, para a proposição de nomes. Talvez a inovação de Linneu seja exatamente esse item, as categorias taxonômicas, que no início eram 5, reino, classe, ordem, gênero e espécie. Maior precisão na descrição das espécies, né? Foi ele que tentou... Ou, se não foi ele quem permitiu esse aumento de precisão. Linneu era muito minucioso, pelo menos para os padrões dos taxonomistas da época. Então, as descrições dele costumavam ter um grau de detalhes, especialmente sobre as plantas, que foi o grupo de seres vivos que mais chamou a atenção de Linneu, no meu entendimento. Mas as descrições eram muito precisas, né? Ele se debruçava sobre os seres, procurando detalhes. Ainda, Linneu estabeleceu as bases para que se fizessem as sinonímias e as homonímias. Então, se encontrassem aqueles nomes inadequados e se estabelecessem critérios para decidir quais eram os nomes aceitáveis, quais eram os nomes que deveriam ser usados, né? Quais eram os nomes correntes dos táxons. E, em muitos aspectos, como a gente verá a seguir, o Linneu, com o seu Systema Naturae, acaba sendo o marco inicial da taxonomia como ciência e como marco inicial para as regras e para os códigos de nomenclatura. Mesmo assim,
No século XIX, o que se percebia, pelo menos no início, na primeira metade do século, era um caos taxonômico. As viagens muito mais intensas pelo mundo, agora no mundo que já se aproximava de algo um pouco mais globalizado, a comunicação entre vários grupos de pesquisa de vários países, e isso, considerando ainda tudo que já havia sido produzido antes, produziu uma grande confusão. Foi então que começou a se pensar na necessidade de conselhos, comissões e regulamentações para as decisões taxonômicas, em situações que envolviam sinonímias, autorias, homonímias, combinações, descrições e tipificações mais complexas. Começa a surgir então uma ética taxonômica, um conjunto de regras que determinaria como os taxonomistas deveriam se portar na prática da taxonomia. Vários códigos regionais são criados em localidades diferentes, mas regularmente entre 2 ou mais países, e já em meados do século XIX a botânica começa a se dissociar da zoologia em busca de um código próprio. Na fotografia é possível se ver então o espaço do primeiro Congresso Internacional de Zoologia feito em Paris, no finzinho do século, que foi exatamente o congresso que culminou aí na confecção, quase que 10 anos depois, do primeiro código de nomenclatura zoológica. Mas, no final das contas, o que se percebeu foi um aumento notável da quantidade de regras, e regras que se aplicavam, inclusive, a alguns seres em uns casos e a outros seres em outros casos. O que eu quero dizer com isso é que, atualmente, existem 5 grandes códigos de nomenclatura. Um para animais e protozoários, entre aspas, porque hoje já pouca gente defende a existência natural desse grupo, né? A existência como um grupo natural. Um outro para algas, fungos e plantas. Eu poderia ter colocado facilmente algas entre aspas aqui, mas eu não o fiz porque é exatamente esse o nome do código, o nome oficial, né? O código para algas, fungos e plantas. E o termo protozoários não se encontra no código de nomenclatura zoológica. Ainda existe um subcódigo, digamos assim, para as plantas cultivadas, que obedece também o código Melbourne, que é para algas, fungos e plantas. Existe também um código para associações ecológicas de plantas. Um para os procariontes, que envolvem seres tão distintos quanto arqueia e bactéria. E vírus. Isso no século XX já surgia aqui. As datas elas não são do século XX, porque eu estou colocando as datas de atualizações mais recentes, sendo que o código de nomenclatura zoológica teve uma atualização em 2012 também, mas a última edição é de 1999. Ou será que deveremos buscar nos próximos anos por menos regras? No século XXI, a pergunta é se deve haver um código universal, e essa pergunta será respondida na forma de 2 propostas por enquanto. A primeira é o do Biocode, que na sua versão atual tenta vincular as bases comuns de cada um desses códigos que nós vimos. E daí cada código continuaria existindo com as suas especificidades, mas todos obedeceriam, todos seguiriam então as bases gerais, as bases mais abrangentes para a nomenclatura biológica. E ainda teria o Phylocode, responsável por promover uma mudança de paradigma que acabou não decolando do papel ainda, mas segundo o qual os tipos deixariam de ser espécimes ou táxons inferiores e seriam, ao invés disso, clados precisamente definidos. O Phylocode, eu imagino que, não por uma questão política, pelo menos não somente por uma questão política, nem de influência dos proponentes, mas é que ele provoca uma revolução muito grande na forma de se praticar a taxonomia. E apesar de ser conceitualmente bastante interessante, a introdução do Phylocode seria um tanto turbulenta, iria no sentido contrário, talvez, de um dos principais objetivos de cada um dos códigos, que é a estabilidade taxonômica, é mudar o mínimo possível os nomes. E a questão do Phylocode não é a mudança dos nomes em si, mas é a forma de pensar, que talvez poderia causar uma revolução muito grande dentro da taxonomia. Por isso, talvez, e também por outros fatores, acabou não emplacando. A proposta ainda existe, se eu não me engano, é do pessoal de Ohio. Eu já tive, inclusive, palestras com proponentes, mas ainda está por surgir algo diferente aí nos próximos anos. Pelo menos é o que eu imagino. Tem uma tendência atual, pelo menos para alguns taxonomistas, de que essa cisão grande entre todos esses códigos não facilita de forma alguma a comunicação entre os pesquisadores, principalmente numa perspectiva mais integradora da ciência biológica. Bem, tendo visto então as fundações, os principais pontos históricos aí nos últimos séculos pertinentes à taxonomia, podemos partir às questões taxonômicas mais comuns. O ponto de início é importante porque é ele que decidirá quais trabalhos são referência para qualquer tipo de decisão taxonômica.
E alguém poderia se incomodar com isso dizendo, mas veja, por que não considerar todos os trabalhos da história? A questão é que os trabalhos mais antigos são muito fragmentários, tiveram pouca disseminação, não foram tão conhecidos, se é que ainda resta alguma coisa deles. Então, é claro que não deveria se buscar por todo tipo de documento existente desde o início dos tempos. No entanto, se essa não vai ser a proposta, qual vai ser? No caso desses dois códigos, então, do de zoologia e do de algas, fungos e plantas, se adota como referência Linnaeus, 1758 e 1753, Systema Naturae para a zoologia, na sua 10ª edição, e Species Plantarum para as plantas, para as algas e para os fungos. É que me incomoda um pouco essa terminologia. Dói ficar falando algas, fungos e plantas, porque parece que nenhuma alga pode ser planta. E é uma coisa esquisita demais, mas tudo bem, vamos em frente, né? É assim que as coisas são. Outra questão taxonômica comumente abordada pelos códigos é a tautonímia. As tautonímias são aceitas, por exemplo, na zoologia, não são aceitas na botânica, e por tautonímia a gente diz a repetição do gênero no epíteto específico. Então, por exemplo, o nome perna é um nome válido para a espécie, no caso da zoologia. Ele não é só disponível, como também é válido. Enquanto que larix também descrita por Linneu, apesar de não originalmente nesse gênero, e depois ter sido transferida por Karsten, é uma forma proibida na botânica. A repetição, então, a tautonímia, essa nomenclatura circular, é proibida num código enquanto é permitida no outro. É uma coisa abordada comumente, assim como também a abrangência taxonômica. Todos os códigos fazem questão, e é importante que façam isso mesmo, de destacar quais são os táxons que são regidos, que são regulamentados pelo código. No caso da zoologia, de subespécie a superfamília. No caso de algas, fungos e plantas, primariamente família e inferiores à família, sendo que ocasionalmente os proponentes do código fazem menção a alguns táxons superiores. A autoria dos nomes na zoologia apenas deve ser mencionada no caso dos descritores originais. O nome deve ser acompanhado pelo nome do descritor original e, opcionalmente, pelo ano de descrição. Enquanto que no código de algas, fungos e plantas, os autores originais e das novas combinações devem ser mencionados, o que torna o nome da espécie, junto com esses autores todos, potencialmente muito longos, mas também mais precisos, no sentido de apresentar as informações dos atos taxonômicos já tomados. Outro ponto importante faz menção aos nomes válidos, corretos e disponíveis. E é uma pequena confusão aqui, né? Só pegando dois códigos aqui para comparar. Por exemplo, um nome que tenha seguido as normas do código, que não tenha sido proibido, na zoologia é um nome chamado de disponível, enquanto que no código de algas, fungos e plantas é um nome chamado de válido. Até aí tudo bem. O nome não infringiu nenhuma das normas, portanto, ele é disponível, ou chamado de válido. No entanto, um nome aceito mais antigo que deve ser usado, que se aplica a um tipo, portanto, o nome vigente, no caso da zoologia será o nome válido, e no caso das algas, fungos e plantas será o nome correto. E veja que o termo correto aqui transmite a ideia de ser o nome estabelecido agora que deve ser usado, né, o nome vigente, e o termo válido entra em confronto com esse outro aqui, né, o que é uma potencial fonte de confusões. Só daí já dá para perceber que os códigos não conversam tão bem entre si, eles são independentes de fato. E para um taxonomista migrar entre uma prática e outra não é algo fácil, né? Eu sou um zoólogo e realmente eu me perco vastamente, às vezes, nas questões taxonômicas mais simples que envolvam plantas e fungos, por exemplo. Veja só, eu estudo uma família de besouros, os erotilídeos, que tem um hábito muito relacionado aos fungos. E já fiz, inclusive, um trabalho com o pessoal de Minas, investigando aí algumas relações entre besouros erotilídeos e fungos. E a coisa é complexa, porque num estudo um pouquinho mais abrangente, você já tem que colocar o pé em outra área e, de repente, acaba se perdendo, exatamente pela falta de comunicação, pela falta de alinhamento, digamos assim, entre os diferentes códigos. Outra questão comum envolve a tipificação. Eu já havia falado da tipificação um pouquinho antes, mas voltarei a falar então agora com um pouco mais de atenção. O que é um tipo em taxonomia? Um tipo é um carregador do nome. É um termo, inclusive, usado no Código de Zoologia. Esse carregador de nome pode se aplicar às espécies. Nesse caso, estaremos falando de um espécime, para simplificar, vamos falar de um espécime só, em uma coleção.
Então, por exemplo, eu poderia me referir a essa espécie, Mycolibas bicolor cruz, descrita por Lopes em 2006. Essa espécie tem como tipo um exemplar devidamente rotulado numa gaveta de uma instituição de pesquisa, no caso um museu de zoologia. A referenciação deve ser feita assim, porque caso alguém tenha alguma dúvida em algum momento de se um exemplar qualquer encontrado mundo afora é um Mycolibas bicolor cruz, se alguém pegar o trabalho de Lopes 2006 e ler o trabalho e não chegar a uma conclusão muito satisfatória, poderá recorrer a esse exemplar e comparar com ele. Será que é exatamente isso que eu estou entendendo? Né? Então está lá o exemplar, e esse exemplar inclusive poderá ser visto por vários ângulos, poderá ser examinado, poderá ser até dissecado. É uma coisa a se evitar, porque as dissecções, se não muito bem feitas, podem acarretar em grandes danos aos exemplares, né? Mas é algo ainda passível de ser feito. Enquanto que os nomes supraespecíficos também têm um tipo, e esse tipo é o nome de um táxon subjacente. Veja, peguemos o gênero Mycolibas, descrito por Croce em 1876. Esse gênero possui como tipo um táxon subjacente, que no caso é uma espécie, Mycolibas lucidus, descrito por Lacordaire em 1842. E veja que os parênteses aqui estão não por acaso, é porque Lacordaire não descreveu a espécie lucidus originalmente no gênero Mycolibas. Essa transferência foi feita e, portanto, não foi a combinação original proposta por Lacordaire. Eu voltarei à ideia da combinação daqui a pouco, mas por enquanto que fique claro que Mycolibas tem um tipo que é uma espécie. E por ser um gênero válido, Mycolibas poderia ser tipo também, digamos, de uma família. No caso, a família Erotílidae contém o gênero Mycolibas. Mas Mycolibas não é o tipo de Erotílidae, porque o gênero é outro. O gênero tipo de Erotílidae, que inclusive fornece a raiz para a formação do nome da família, é Erótilus. É um outro gênero. Possivelmente, se Mycolibas acabasse sendo o gênero tipo de uma família, essa família receberia um nome como Mycolibidae. Esse ID designa famílias para a zoologia. E também a tipificação é feita apenas em publicações legitimadas. É importante que seja uma publicação reconhecida, geralmente com peer review, né, com revisão por pares. Uma publicação válida. Outra questão é a da prioridade. Com algumas exceções, é claro que os casos podem ser bastante complicados, mas geralmente, na dúvida de qual nome deve prevalecer nos casos das sinonímias e das homonímias, o que prevalece é o mais antigo. É por isso que a data da autoria ou as páginas, nos casos mais extremos, são tão importantes. Então, a sinonímia é um ato nomenclatural que estabelecerá dois nomes diferentes como sendo correspondentes a um mesmo grupo de organismos. E nesse caso, apenas um dos nomes deverá permanecer. No caso das homonímias, é uma situação bem diferente. É quando alguém percebe ou determina que um mesmo nome está se referindo a dois grupos diferentes. E nesse caso, é a publicação mais antiga que deve prevalecer também, quase sempre. Uma questão bastante incômoda é dos táxons ambirreinos, e esse termo já é por si só incômodo, porque quando a gente diz ambirreinos é porque continuamos enxergando a biodiversidade naquele esqueminha de reinos, e pior ainda, de 5 reinos. Mas tanto faz a quantidade também. Porque veja só qual que é a implicação disso. Quando os códigos se dividem de um jeito em que nós temos o código para as plantas, o código para os bichos, o código para as bactérias, eventualmente existirão seres que, como as cianobactérias, são algas, são tratadas como algas e também são bactérias. E olha só que coisa desgraçada essa, porque os códigos são independentes, então as decisões nomenclaturais taxonômicas tidas pelo código de algas, fungos e plantas pode não coincidir, e geralmente não vai coincidir com os dos procariontes. É só um exemplo de confusão taxonômica que isso pode criar. É por isso que eu volto a dizer, esse é um dos motivos muito fortes que nos arremessam aí para uma visão, uma busca, de repente, por uma uniformização dos códigos todos. Se é que isso vai ser possível, né? Isso envolve ego, tradição, praticidade e estabilidade também, né? São questões difíceis. Voltando-nos ao binômio específico, ao nome das espécies. A citação, no caso da zoologia, deve ser feita da seguinte maneira. O último sobrenome não abreviado, entre parênteses, se for uma nova combinação. O último sobrenome não abreviado, seguido opcionalmente pelo ano da publicação. Então veja um exemplo aqui. Hymenolepis diminuta.
descrita por Rudolph em 1819. Aqui uma fotografia de um pedaço de um exemplar dessa espécie, um cestódio, né, um parasita platelminto. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que Rudolph descreveu a espécie em 1819. Foi quem deu um nome para ela e disse como que era, e inclusive deve ter designado um holótipo, ou pelo menos alguma série de indivíduos que seria referenciada como tipo. Mas o Rudolph, então, fez isso para a diminuta, só que não dentro do gênero Hymenopleps. E é por isso que o nome aparece entre parênteses aqui. Isso quer dizer que quem fez a transferência para esse gênero Hymenopleps não foi o Rudolph, né? Não foi, ou se foi ele, não foi no ato da descrição. Então a espécie é de 1819, mas originalmente não estava nesse gênero. No caso das algas, fungos e plantas, o último sobrenome é devidamente abreviado. O autor original, primeiro entre parênteses, forma nova combinação. A abreviação dos nomes é curiosa, porque será tão menor quanto mais importante for o autor. Então, a abreviação do nome de Linneu é L. Se for um pesquisador muito pouco influente ou muito pouco conhecido, talvez a abreviação do nome dele coincida com o próprio nome, ou seja, não tem abreviação nenhuma, é o nome completo do cidadão ou da cidadã. Seguido opcionalmente pelo ano da publicação do ato nomenclatural mais recente, entre parênteses. É uma opção colocar o ano da publicação. Mas se for colocar o ano da publicação, ele terá que estar entre parênteses e deverá se referir ao ato de nomenclatura mais recente. Então veja só, Pleurotus pulmonarius, uma espécie de fungo, descrito por Free e depois transferido por Keller em 1872 para o gênero Pleurotus. Originalmente, Free não colocou pulmonários dentro desse gênero. Essa transferência foi feita por Keller em 1862. A gramática. O latim é a língua para se escrever os nomes das espécies. As regras que regem isso são relativamente extensas e bastante interessantes. Não vou me adentrar nisso. Mas só fique com isso na cabeça por enquanto. Deve haver concordância entre gênero e epíteto específico. Isso se tratar de um adjetivo latinizado, de um particípio ou de um substantivo, no caso genitivo. Vou mostrar dois casos aqui embaixo, um de adjetivo e um de caso genitivo. Então veja só que a concordância deve se dar entre epíteto específico e gênero. O gênero no latim pode ser masculino, feminino ou neutro, e a concordância deve se estabelecer nessas condições, como aqui está. Equus africanus. Equus é o nome do gênero, africanus é o epíteto específico. Os dois estão no masculino. Seria a mesma coisa que eu dizer cavalo africano. Não vou falar cavalo africana, a menos que eu queira cometer um erro. No caso do genitivo, para uma espécie de selacanto, esse é um caso genitivo mesmo, porque o nome Calumne se refere a um rio na África do Sul, se eu não me engano, rio Chalumna. Esse E no final indica a concordância com o gênero. Então, calumne indica que a palavra é feminina, latiméria. Portanto, a concordância do genitivo também deve ser no feminino. As categorias taxonômicas são várias. Aquelas que são regulamentadas pelos códigos estão principalmente sob essa linha tracejada mais forte, mas todas as outras obedecem uma certa tradição, obedecem uma certa recorrência. Então, algumas propostas, por exemplo, a do Ferris de 1976, extrapolam até por uma quantidade infinita de categorias taxonômicas. O que Ferris propõe é que seja colocado a quantidade necessária de prefixos que ele apresenta até que se obtenha o tamanho ideal da categoria taxonômica. Há uma tendência atual de se abandonar por completo as categorias taxonômicas, principalmente aquelas suprafamiliares, aquelas acima de família, já que elas não são nem mesmo regidas pelos códigos. No entanto, aquelas inferiores, ou de família para baixo, pelo menos ainda tem um certo cuidado, né? Há uma tentativa de zelo para com elas, porque tem muito a ver com a estabilidade dos nomes, no respeito à história dos nomes dos táxons. Mas é importante que se entenda a insatisfação com isso hoje em dia e a impraticidade de forma geral. Porque o conhecimento da biodiversidade está se tornando complexo a tal ponto que a quantidade de táxons é tão estonteante, a quantidade de dicotomias na árvore da vida é tamanha, principalmente se a gente for optar por uma classificação que reflita a história evolutiva, né? Seria uma classificação por subordinação. A quantidade de categorias taxonômicas é tão gigantesca, a quantidade necessária é tão gigantesca que não seria possivelmente bem estabelecida.
Há uma tendência, principalmente aí daqui para cima, de se abandonar. Por tradição, alguns táxons mantêm mesmo, né? Então, por exemplo, a ordem Diptera, a ordem Coleoptera, a ordem Rosales, são coisas muito bem estabelecidas já na história da taxonomia que dificilmente vão sofrer alteração, até porque facilitam muito a comunicação entre as pessoas. Mas outras tantas, por exemplo, né, Equidizozoa, seria que nível taxonômico? Seria um suprafilo? Seria um gigafilo? Seria um pico reino? Sei lá, é complicadíssimo. E isso, mudando-se de filogenia para filogenia, poderia ter que se alterar as categorias, né? O que é algo extremamente pouco prático. É por isso que essa tem sido a tendência hoje em dia de se abandonar, principalmente as categorias de família para cima. Bem, para aqueles que gostariam de se aprofundar um pouquinho mais no assunto, eu recomendo fortemente a leitura dos capítulos 8 e 9 do livro Elementos Básicos de Sistemática Filogenética, do professor Dalton Amorim. Antes de mudarmos de assunto, cuidado! 3 pontos aqui para você ficar atento, ou atenta. Nomes de táxons são invariáveis. Dói quando isso é tratado de forma errada. É importante se lembrar que não estão na língua portuguesa e muitas vezes já se encontram no plural, especialmente no caso das categorias supragenéricas. A forma certa é escrever os hominide, uma hominide, 138 hominide, e não algo do tipo os hominides, colocar um S aqui no fim. Isso é tão grosseiro quanto, sabe, quando a gente vê, por exemplo, alguém dizendo aquela banda que fez muito sucesso na década de 60, os The Beatles. Isso é dolorido. É a mesma coisa que colocar um S aqui, né? Tascar um S. Não faça uma coisa dessa. Se você se incomodar tremendamente, ou ainda se estiver preocupado em não usar o nome próprio, ou quem sabe usar um linguajar um pouquinho mais acolhedor daqueles que não têm menor conhecimento da língua latina, você poderá escrever duas, por exemplo, né? Duas hominídeas, duas espécies hominídeas. Veja que nesse caso o H é minúsculo, a palavra leva acento, porque agora é parte da língua portuguesa e, portanto, está sob os domínios gramaticais da nossa língua portuguesa. E a terminação muda um pouquinho também. Existem algumas recomendações, como, por exemplo, a de destacar os nomes genéricos e infragenéricos. Essa é uma recomendação tão universal que ela é quase tida como regra já. Nome de gênero, subgênero, espécie, subespécie, variedade, tudo isso deve ser destacado. É muito comum que se faça com itálico, às vezes à mão com sublinhado, mas pode ser com cores diferentes, com marca-texto, tamanho de fonte, sei lá. A recomendação é que seja destacado. Os nomes supragenéricos devem ser destacados apenas em casos particulares, né? Por exemplo, no caso das ordens de famílias de vírus, no código de algas, fungos e plantas é usado recorrentemente o destaque do nome em itálico, dos nomes de famílias e até de ordens, mas no caso, por exemplo, da zoologia, não se faz isso de forma alguma. Assim, eu nunca vi em artigos, em periódicos, em livros, onde quer que seja de acesso formal à ciência, nomes supragenéricos destacados. E o epíteto específico, obrigatoriamente no caso do Código de Zoologia, mas nos outros é uma recomendação, o epíteto específico deve ter a inicial minúscula. Então, por uma questão de facilidade, até mesmo de evitar confusão, é de praxe se escrever o nome científico como tendo o nome do epíteto específico com letra minúscula. Como o nome da espécie tem também o nome do gênero, então nós teremos duas palavras, sendo que a primeira palavra, que é o nome do gênero, começa com uma letra maiúscula, tem inicial maiúscula, e a segunda com inicial minúscula. Por fim, não convém confundir. Cada táxon tem um nome, uma descrição, uma autoria e pode ter uma categoria. Por exemplo, veja só essa frase. As mudas do gênero Zamioculcas shot têm uma coloração verde escura. Categoria é gênero, é o tipo de categoria taxonômica, é o tipo do grupo. Zamioculcas é o nome do gênero, é o nome próprio do gênero, é o nome do táxon. Shot é o autor, ou a autora. No caso, eu realmente não sei, teria que procurar. O sobrenome ele não tem gênero. E a descrição, por exemplo, coloração verde escura. São essas bonitas plantas aqui. Na segunda parte, então, é a parte final. Vamos entender como se referenciam os materiais quando a gente lida com biodiversidade. Então, esse tipo de conhecimento, que é o conhecimento mais basilar, eu acho, ou pelo menos um dos mais basais
das ciências naturais, das ciências biológicas, pelo menos. Porque se os nomes, ou se a organização, ou se a classificação não estiver muito clara, ou se estiver confusa ou conflitante, toda informação que decorre daquilo poderá ser espúria, enganosa ou até mesmo perigosamente danosa. Pode imaginar o que você quiser, desde estudos moleculares, citológicos, histológicos, ecológicos, o que é que seja. Se aqueles estudos estiverem se referindo a algumas espécies, mas os nomes forem de outras espécies na hora da publicação, a confusão estará armada. E talvez para resolver isso não seja uma questão aí de alguns anos, talvez seja um problema a ser arrastado ao longo de décadas. Daí a importância, então, de que isso seja muito bem feito, muito bem armazenado e muito bem tratado. Então, as coleções biológicas incluem institutos de pesquisa em biodiversidade, museus de história natural, que quase sempre são institutos de pesquisa também. Herbários também são institutos de pesquisa quase sempre, assim como sementários, xilotecas. Bancos de genes não costumam ser considerados como depositários de biodiversidade, mas pela natureza do que armazenam e pelas tendências da tecnologia, da capacidade de armazenar informações que eles apresentam, eu não duvido que daqui a algum tempo eles também acabem sendo considerados. Mas por enquanto não são. Assim como as coleções particulares. As coleções particulares elas são proibidas, né? Ninguém pode, hoje em dia, por exemplo, decidir que vai sair por aí coletando primatas e fazendo sua própria coleção, até porque isso envolveria homicídio. Mas essas coleções particulares têm uma importância histórica muito grande. Até 50, 100 anos atrás, era de ocorrência muito comum esse tipo de coleção. A maior parte dela já foi doada, já foi incorporada em institutos de pesquisa, né, em museus, por exemplo, mas elas têm uma importância histórica muito grande e acabam sendo extremamente úteis para as pesquisas também. Então veja só, né, aqui tem algumas imagens. Aqui tem uma fotografia da fachada do Museu de Zoologia da USP, é um dos principais museus zoológicos da América do Sul e certamente do mundo. Aqui tem um pesquisador com uma pequena gaveta da coleção de Coleóptera, né, de besouros. Veja só que essa gaveta que fica armazenada em armários, como esse aqui do canto, mas é uma gaveta que possui então várias caixinhas dentro das quais existem vários besourinhos, todos devidamente alfinetados, rotulados, rótulos que contêm a data de coleta, o local de coleta, a identificação, quem coletou, o que é a base fundamental aí para os estudos que serão feitos na sequência. E aqui um herbário com essicatas expostas à visitação, isso aqui é do Instituto Botânico aqui da cidade de São Paulo, que mostra também como esse tipo de material pode ser preservado. E isso aqui, quando adequadamente acondicionado, pode ter a duração de 100, 200, 300 anos. Eu cheguei a examinar exemplares de coleção com quase 250 anos de existência. E é por isso que a manutenção da coleção é tão importante, para que as coletas que forem feitas sejam bem aproveitadas. Então é importante que o material seja devidamente identificado e organizado. Toda a coleção possui um curador, então no Museu de Zoologia, por exemplo, que tem pesquisadores que trabalham com répteis, com moluscos, com peixes, formigas, com besouros. Essas coleções todas têm cada qual o seu curador que entende bem daquele grupo, que alocará serviço para identificar, para organizar toda a coleção. E também a parte fundamental da curadoria é expandir a coleção, para que ela seja o mais representativa possível. Isso é uma questão estatística, né? Quem lida um pouco com tratamento de dados sabe que com um conjunto amostral maior você consegue representar ou consegue inferir melhor sobre o cenário total. Mas isso envolve permutas e coletas também, que visam expandir essa coleção. Qual que é a importância, no final das contas, de coleções como essa? Às vezes as pessoas se perguntam o porquê de ter tanto bicho morto? Ou será que isso não é ruim para os ecossistemas, né? Será que isso não deve ser abolido? Bem, eu não vou entrar nesse tipo de discussão agora, mas eu vou querer que você, necessariamente, quando se envolver nesse tipo de reflexão, que passe a entender os fenômenos de forma global. Eu acho que isso é fundamental para que alguém se envolva num tipo de discussão, se intere bem do assunto. Então eu vou falar da importância desse tipo de coleção, ela não é pequena. Por exemplo, para a extensão. Na
conscientização, na familiarização, na apresentação do conhecimento para o público como um todo, para que ele não fique confinado, por exemplo, somente às gavetas dos pesquisadores, para que ele seja refletido e apresentado à sociedade com cunho recreacional, né? Esse aqui é o Museu de Nova York, American Museum of Natural History, um dos maiores do mundo. Então, a familiarização, a criação da afeição do público para com a biodiversidade, para com o mundo natural, tem muito a ver com o aspecto educativo também, mas é muito mais voltado para pessoas que não são do ramo, né? Ou para pessoas em geral, né? Com a cultura de cada uma dessas pessoas. Também tem a ver com isso, muito a ver com o ensino. Esses inventários, então, eles permitem que os futuros biólogos possam ter um entendimento muito maior dos seres que estão estudando. É difícil explicar isso, mas eu vou tentar fazer uma analogia aqui. Seria a mesma coisa que alguém tentar aprender a fazer um bolo somente com um conjunto de instruções ou somente com um vídeo. Não é assim que você aprende a fazer um bolo, né? Fazer um bolo envolve você pegar os ingredientes, envolve você pesar direitinho, você errar algumas vezes, você experimentar enquanto você está fazendo, até porque o fogão daquele que ele te apresenta na internet não é o mesmo que o seu, até porque o leite que ele está usando não é o mesmo que o seu, até porque a farinha pode variar sazonalmente. Então, esse tipo de conhecimento que um biólogo deve ter, pelo menos no meu entendimento, ele não é facilmente substituído por imagens, fotografias ou desenhos. Quem já fez alguma aula prática do tipo sabe muito bem a diferença que há entre observar o material num livro didático e observar o material a fresco, porque é o material a fresco que existe no mundo, né? Não é o material do desenho. E as questões complexas que envolverão esse tipo de material, sejam na manutenção desse tipo de bicho, seja na compreensão, seja na extração daquele tipo de material daquela planta. Enfim, tudo isso depende de um conhecimento muito profundo sobre anatomia, morfologia, fisiologia, e isso não é fácil de se fazer. É claro que a redução do material é muito interessante. Nenhum desses pesquisadores que trabalham nessas coleções aqui tem como prazer, por exemplo, em matar as plantas, ou os bichos, ou os fungos, ou o que quer que seja. Até porque não se usa esse termo, né? Se usa coletar e fixar porque a importância é científica. Essa pesquisa, então, que será feita também com esse material, será feita com base no material tipificado, né, para indexação da informação, que leva em conta a morfologia, anatomia, comparação entre eles, o estudo comparado, que levará à produção da sistemática, e também um conhecimento biogeográfico. Lembrem-se que aqueles indivíduos todos depositados numa coleção devem ser devidamente identificados, devidamente rotulados com local, ano, quem coletou, como coletou, e quanto mais informação, melhor, porque essas informações serão cruzadas entre os diferentes espécimes. E isso que permitirá, por exemplo, a gente mapear a distribuição de uma região e fazer predições históricas, ou entender a história de um certo ambiente, e inclusive fazer monitoramento ambiental. Você vai falar, não existe impacto nas coletas biológicas, não existe impacto na manutenção desse tipo de museu? Somente alguém muito pouco informado diria que não tem, né? Claro que tem impacto. Mas como eu disse, é importante que você mantenha a mente aberta aqui. É importante que se entenda os programas de forma abrangente, né? Como coisas complexas e não como itens pequenos de agrado ou desagrado individual. É importante que a gente entenda a nossa espécie como pertencente a ecossistemas, produtora de impactos, consumidora de recursos, e essa atividade toda necessariamente leva a conturbação do meio, e essa conturbação necessariamente leva a mortes, sejam elas do tipo de organismo que for. Até porque muitas vezes a gente se incomoda com os organismos macroscópicos, mas aqueles microscópicos que a gente pisoteia a quase todo momento, ninguém se incomoda com isso. Eu já vi pessoas avessas à existência de uma instituição como essa aqui, de depositário de biodiversidade, achando que é um crime ambiental, que é uma afronta aos seres vivos e tudo mais, só que ao mesmo tempo é uma pessoa que utilizava perfumes caríssimos, que tomava banhos de 40 ou 50 minutos por dia numa banheira com muita espuma, é uma pessoa que andava de carro a gasolina, é uma pessoa que usava roupas com couro e algodão e sei lá o que, e trocava pelo menos uma vez por ano de celular. Então, entenda de onde vêm as coisas. A extração dos recursos do ambiente envolve uma revolução naquele meio, envolve transporte, envolve queima de combustível, envolve hidrelétrica, envolve destruição de ambiente. E a gente não tem como escapar se a gente, como espécie, quiser continuar sobrevivendo.
A gente precisa entender melhor o ambiente, a gente precisa ter uma apreensão melhor de como funciona esse ambiente. E é difícil pensar nisso sem conhecer bem esses ambientes para melhor administrá-los, para que haja uma conservação. É nesse sentido que essas instituições se fazem tão importantes, talvez hoje mais do que nunca. Se elas devem continuar existindo, como eu disse para vocês, você também tão obtuso a ponto de dizer que não causa impacto. Claro que causa impacto. É que talvez o impacto de uma atividade de coleta em que um pesquisador sai com uma armadilha luminosa e coleta, depois de 3 noites, 300 ou 400 indivíduos de insetos, talvez esse impacto, seja desprezível perto do impacto que a construção de uma usina hidrelétrica causará, porque daí certamente não morrerão só 300 indivíduos. Então é esse tipo de coisa que eu acho que a gente precisa pensar. Em todo caso, eu fecho a aula chamando a atenção para isso. Não devemos ter um pensamento ingênuo, no sentido de não gênuo, no sentido de simplório, de medíocre, sobre os fenômenos ambientais. E, com uma leitura muito fácil, eu recomendo esse livrinho, Tem um Cabelo na Minha Terra, que é um livrinho que eu recomendava para meus alunos de 7º ano, mas é um livrinho que é muito profundo. Eu nem sei se... Ele é infanto-juvenil, né? Eu nem sei se os jovens, quando leem esse livro, conseguem entender a mensagem que está lá por trás. Eu fui ler esse livro com 30 anos e achei ele espetacular, né? É bem rapidinho, ele tem umas 30 páginas, cheio de ilustração. Dá para ler enquanto você estiver no banheiro fazendo o que quer que você tem que fazer lá. Esse último slide é dedicado aos alunos do meu curso de Taxonomia Sistemática do Instituto Federal. É a continuação de um exercício que já deveria ter sido feito, ou pelo menos já deveria ter sido iniciado de uma aula anterior. Lembrando que o exercício 2 e o 3 ficam como um complemento e o 1 é o mínimo que você deveria fazer para tentar sedimentar essas informações. O 2 e o 3 é para aqueles que têm tempo, ou disposição, ou inclinação, ou interesse maior para aprender sobre esses assuntos. E aí, caso surjam dúvidas, eu estarei disponível para resolvê-las tanto no meu canal, quanto pelos outros meios pelos quais vocês conseguem me encontrar. É isso aí, meus caríssimos. Um grande abraço e tchau!